Hoje mostraremos o famoso Teorema de Pitágoras e, a partir dele, aprenderemos a calcular a diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. Joga direito. E aí, Rafa? Já pensou em qual figura geométrica você vai levar pra escola? Já. Um triângulo retângulo. Ah, é? E quais são as medidas do seu triângulo retângulo? Sei lá, talvez um cateto de 7, um outro de 9 centímetros e uma hipotenusa de 20 centímetros. Ah, é? E dá pra fazer um triângulo retângulo assim? Por que não daria? O triângulo é meu. Acho que não é bem por aí não, hein, Rafa? Como não é por aí, Juliana? Lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Tá, e daí? Ah, você não poderia fazer um triângulo com os ângulos valendo 50, 100, 150 graus, por exemplo. Tá, e daí? Ah, e daí que talvez tenha uma regra também para os lados de um triângulo retângulo. Será? É o que eu me pergunto também. Esse é um triângulo retângulo cujos lados menores, os catetos, medem 3 centímetros e 4 centímetros, e cujo lado maior, a hipotenusa, mede 5 centímetros. Vejam que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Reparem que essa curiosidade também ocorre nesse outro triângulo retângulo de medidas 5, 12 e 13 centímetros. A soma dos quadrados dos dois lados menores é igual ao quadrado do lado maior. Sem dúvida isso é curioso. Mas não se aplica ao triângulo retângulo que eu bolei, Juliana. Eu pensei num triângulo retângulo onde os lados menores medissem 7 e 9 e onde o lado maior medisse 20 centímetros. Realmente. 49 mais 81 é igual a 130 e não 400. Pois é, vai ver que esse lance não vale para todo o triângulo retângulo, né? É, ou talvez o seu triângulo é que não seja mesmo um triângulo retângulo, né? Aí temos um triângulo retângulo com a altura relativa à hipotenusa já traçada e determinando as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Pelo que já sabemos, em função dos 3 triângulos semelhantes que foram formados, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Pois vamos somar as duas igualdades membro a membro e aplicar a propriedade distributiva. Como m mais n é igual a A, chegamos à conclusão de que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a A ao quadrado. Portanto, para todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pitágoras de Samos foi um filósofo, líder religioso e matemático grego que viveu entre 560 e 480 a.C. Ele e seus seguidores acreditavam que qualquer relação poderia ser reduzida a uma relação de números. Todas as coisas são números. Essa ideia foi então aplicada na música, na astronomia e na matemática. Foram Pitágoras e seus discípulos que provaram que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa sentença ficou então conhecida como Teorema de Pitágoras. Vamos ver se eu aprendi. Eu vou tentar um triângulo cujos lados medem 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Aplicando o Teorema de Pitágoras, podemos ver se esse triângulo é um triângulo retângulo. Pelo jeito, é sim. Realmente, a soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, esse triângulo é um triângulo retângulo. Aplicando o Teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da diagonal do quadrado, cujo lado mede L. Afinal, essa diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem L. Portanto, d² é igual a L² mais L².
Ou seja, d ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. D igual a L vezes raiz quadrada de 2. Viu só, Rafa? Usando o teorema de Pitágoras, chegamos a uma fórmula que nos permite calcular a medida da diagonal de qualquer quadrado, se conhecermos a medida do seu lado. E a diagonal de um quadrado de lado 4 centímetros mede 4 vezes a raiz quadrada de 2. Em se bobear, o teorema de Pitágoras nos ajuda a descobrir outras fórmulas. Eu gostaria de ver isso. Temos aí um triângulo equilátero de lado L. Notem que a altura do triângulo, que é perpendicular à base, divide a base ao meio. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. O quadrado de L sobre 2 é L ao quadrado sobre 4. Juntando no primeiro membro os dois termos que têm L e igualando os denominadores, chegamos a uma fórmula que nos permite determinar a altura de qualquer triângulo equilátero. A medida da altura de qualquer triângulo equilátero é igual à medida do seu lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Ao traçarmos a altura de um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais, formamos 2 triângulos retângulos iguais, onde um dos catetos é a altura, o outro cateto mede a metade do lado e a hipotenusa é o lado do triângulo equilátero. Dessa forma, podemos aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quanto mede a altura do triângulo equilátero. Não só aprendi, como posso mostrar para você um exemplo prático do teorema de Pitágoras. Quer ver? Vem comigo. Essa escada tem 2,5 metros de comprimento. O seu pé está afastado da base do muro 1,5 metro. Pergunta: você sabe qual é a altura alcançada no muro pela escada? Acho que eu sei como calcular. Ao encostar no muro, a escada forma um triângulo retângulo onde o comprimento da escada é a hipotenusa. A distância do pé da escada até a base do muro é a medida de um dos catetos. E a altura que a escada alcança no muro é a medida do outro cateto. Dessa forma, é só aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente. 6,25 igual a 2,25 mais x ao quadrado. 6,25 menos 2,25 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4. X igual a raiz quadrada de 4. X igual a 2. A altura que a escada alcança no muro é de 2 metros. Disputa de saque? Manda, mas manda logo que já vai escurecer, vai. Vamos logo.